Eu gostaria de agradecer o convite do Prev Amigas, do IEPREV, para participar desse primeiro seminário gaúcho das advogadas previdenciárias. É uma honra muito grande estar nesse evento junto com mulheres advogadas maravilhosas. Quero também dar um abraço no Dr. Tiago Kidrick, nosso presidente da SES, assim como também a nossa professora Jane, que hoje é homenageada deste evento para todos nós. Então, hoje me incumbiu a doutora Viviane com a palestra Benefício de Incapacidade para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Bom, o que eu quero hoje comentar com vocês e trazer um caso prático para que todos tenham isso como uma valia dentro do seu próprio escritório. Quem já passou por um caso de violência doméstica, ou já teve um caso no seu escritório, ou sabe de uma mulher que passou por uma violência doméstica, sabe o quanto é difícil nós conseguirmos medidas protetivas para que essas mulheres sejam amparadas pelo Estado, não é mesmo? Pois então, desde o ano passado, em setembro do ano passado, nós tivemos uma decisão inovadora no Superior Tribunal de Justiça, onde o ministro Rogério Schietti concedeu a uma mulher, um caso de São Paulo, uma mulher que havia solicitado no primeiro grau uma medida protetiva de interrupção do seu contrato de trabalho, bem como um benefício por incapacidade, tá? Esse juiz de primeiro grau, naquele momento, entendeu que ele não teria competência para dar essa medida e, ao mesmo tempo, negou esse direito a essa mulher. Então, o processo acabou no Superior Tribunal de Justiça e lá o ministro Rogério teve, vamos dizer assim, uma decisão inovadora, né? E a sensibilidade de entender que se tratava de um direito social desta mulher. E então concedeu várias situações nesse acórdão que eu vou relatar hoje para vocês. E também vai agregar muito na questão prática de vocês, como vocês poderão orientar mulheres que passam por essas questões de violência doméstica, né? Bom, neste acórdão, então, que eu referi, que foi julgado no ano passado, o ministro se baseou em várias situações históricas, né, que nós mulheres temos passado. Dentre elas, ele trouxe o embasamento legal da Constituição Federal, o Estado democrático de direito, no qual a gente tem que sempre privar pela proteção do indivíduo, a proteção da mulher, fazer com que essa mulher se sinta amparada pelo Estado, assim como também o artigo 226, que trata da família, de proteção da família, combater a violência para que a família possa ter um amparo estatal, né? E, baseado em toda essa questão da Constituição, foi levado em consideração os direitos fundamentais, principalmente porque essa mulher, ela precisa estar amparada nesse momento em que ela se vê à mercê da sociedade, né? Então, a Constituição seria a base principal deste acordo. Mas nós não podemos deixar de citar que o ministro trouxe também a Convenção de Belém do Pará, de 1994, que essa convenção, o que ela traz especificamente? Ela criou um mecanismo de formas de proteção da mulher em todos os casos de violência física, violência moral, violência psicológica, assim como também outros tratados internacionais que referendam a proteção à mulher no caso de uma violência doméstica ou familiar. Bom, nessa decisão, então, o ministro quis exatamente o quê? Ele quis equiparar a integridade física desta mulher, a violência que ela sofreu, com uma possível doença. Então, baseado nessa situação, ele proporcionou um instituto de uma proteção social a essa mulher, estendendo a ela, então, o direito de concessão de um auxílio-doença, tá? Bom,
Nesse caso, principalmente, nós estamos tratando especificamente da legislação previdenciária. Nós estamos também tratando da legislação penal, né, que com o advento da Lei Maria da Penha, que neste ano nós completamos 14 anos de Lei Maria da Penha, né, ela veio referendar tudo aquilo que a mulher vinha há tempo buscando, né? Então, nós temos medidas protetivas de urgência para favorecer a mulher, e assim como nós temos medidas também de urgência para o agressor, né? E a Lei Maria da Penha, ela não trata somente da violência física, como muitos de vocês podem imaginar. Nós temos 5 tipos de violência, né? Dentre elas a física, que eu acabei de citar, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência moral, nós temos a violência sexual e nós temos a violência patrimonial. Todas essas estão amparadas pela Lei Maria da Penha, tá? Nesse acórdão propriamente dito, o desembargador cita o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2º. O que trata o artigo 9º? O artigo 9º trata que a medida protetiva da mulher, tá? A assistência à mulher, ela vai se dar pela Lei Orgânica Assistencial, pelo Sistema Único de Saúde e também pela Segurança Pública, né? E o parágrafo 2º, inciso 2º, ele trata pela questão da interrupção do contrato de trabalho da mulher, né? E nisso daí nós criamos uma questão de uma universalização desse atendimento dessa mulher, trazendo o artigo 4º dessa lei orgânica de assistência, tá? No acórdão também, a gente pode também se valer de um direito comparado, né, que muitas vezes nós utilizamos no direito previdenciário. O doutor Rogério, ele traz ao caso em si o direito da Espanha, porque eu não sei se vocês sabem, interessante a gente ressaltar, que na Espanha, a mulher vítima de violência doméstica, ela pode buscar o seu atendimento juntamente à Previdência Social, certo? E ela vai manter a qualidade de segurado, e ela busca esse atendimento diretamente na Previdência, não tem um intermédio do judiciário, né? E ela mantém a qualidade de segurado, ela mantém a estabilidade, enquanto ela tiver com esse benefício do auxílio-doença, tá? Nesse ano que a gente completou 14 anos de Lei Maria da Penha, nós tivemos uma pandemia, né? Nós estamos vivendo numa pandemia, um ano completamente atípico, um ano completamente desafiador, né? E no qual nós estamos em meio a uma crise na questão de violência doméstica. Porque como as mulheres estão vivendo mais em casa, com os seus companheiros, com os seus agressores, 72% desses agressores são conhecidos dessas mulheres, né, vivem com elas. Então, os nossos números estão sendo estratosféricos, né? No ano passado, pelo Fórum Nacional de Segurança, foi feita uma pesquisa, e é importante que a gente saiba os números disso para nós cairmos na realidade daquilo que realmente acontece no nosso país, que é o terceiro no ranking mais violento. Nós tivemos, somente no ano passado, 536 mulheres que foram agredidas por hora. Isso dá uma monta de 4 milhões,7. 4 milhões de mulheres que foram agredidas de violência doméstica somente no ano de 2019. Nesse ano, nós já tivemos, tá, um aumento em mais de 2% de feminicídio, né? E também tivemos uma diminuição na busca do atendimento na polícia. Então, quer dizer que nós estamos tendo menos ocorrência. E, pasmem, o ano passado, nós tivemos 52% das mulheres não denunciaram os seus agressores.
Então, vejam bem, nós temos um número acima da média de mulheres que têm vergonha, têm medo, se sentem incapazes, se sentem desamparadas de denunciar esses agressores, né? E então, o que nós temos que fazer para que essa Lei Maria da Penha, hoje, ela tenha uma vigência, sabe? Ela consiga ter eficácia. Nós temos que fazer o encorajamento dessas mulheres para que elas possam denunciar os seus agressores e, ao mesmo tempo, terem os amparos legais do Estado, entendeu? Nesse caso, elas poderiam ter uma interrupção do contrato de trabalho para poderem se equilibrar, restabelecer, uma vez que muitas mulheres são provedoras da família, muitas mulheres são chefes de família, né? E a renda delas é fundamental para que elas consigam, enfim, manterem as suas atividades normais, tá? Bom, então, assim, o que a gente conclui em relação a essa questão até então, né, até nesse momento? Nós temos um caso de uma lacuna da lei, né? Por quê? Porque na Lei Maria da Penha, nesse parágrafo 2º, inciso 2º do artigo 9º, que eu acabei de trazer para vocês, não existe nada prevendo que essa mulher tenha direito a um benefício por incapacidade. A única coisa ali que prevê é que ela teria a interrupção do contrato de trabalho pelo prazo de 6 meses, certo? Bom, então, o legislador previdenciário, ele também não legislou a respeito dessa situação. E aí, coube ao judiciário, novamente, o papel de legislador, né? Temos, assim, com essa situação, uma situação positiva e uma situação negativa, tá? Que a gente vai ver mais adiante e vocês vão entender o porquê dessa minha conclusão. Bom, para começar, para falar um pouquinho sobre a questão previdenciária, né, já puxando também um pouquinho do assunto da doutora Isabel, que anteriormente estava palestrando sobre benefícios de incapacidade, o auxílio-doença, que você sabe, o segurado hoje, para conseguir esse auxílio, ele precisa estar incapaz para a atividade que ele exerce, ele precisa ter carência e ele precisa ter qualidade de segurado. Então, esses requisitos, eles têm que estarem preenchidos para que o segurado possa ter acesso ao auxílio-doença, certo? Bom, no caso da violência doméstica, né, a concessão desse benefício, nesse caso que existiu especificamente, não existia nada na lei previdenciária que dizia que essa mulher teria direito ao auxílio-doença. Mas, né, como eu citei, o relator teve a sensibilidade de, com o atestado médico dessa mulher, verificar que a mesma não teria condições psicológicas ou até mesmo físicas de ir até o seu trabalho e desenvolver a sua atividade laboral, e com isso a mesma ficaria desamparada da sua renda. Então, em virtude disso, essa lacuna que existe no auxílio-doença, que está previsto lá no artigo 18, né, e também no artigo 58 da Lei 8.213, ele não preenche, ele não cita a violência doméstica como uma forma de doença. Mas o ministro, então, equiparou o direito do auxílio-doença com a integridade física dessa mulher que acabou de sofrer essa violência. Então, concedeu essa medida protetiva, certo? Bom, essa medida protetiva, o que nós previdenciaristas queremos é que ela não seja só uma medida protetiva. Nós queremos, então, que essa medida venha a ser uma medida social, né, de cunho de proteção social para essa mulher, para ela poder ter um amparo necessário do Estado para conseguir voltar ao mercado de trabalho depois que ela passar por esse momento que causou uma desestabilidade na vida dela como mulher, né, como pessoa. Bom, então vou trazer aqui um pouquinho dos reflexos práticos que essa decisão ocasionou, né, e trouxe para nós, certo? Para nós, operadores do direito, e também para mulheres que estão passando por essa situação,
né? Ou então, você conhece alguém, você pode fazer essa orientação. A partir do momento em que a mulher faz a denúncia e abre-se o processo de Maria da Penha, ela pode, através, então, desse artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2º, pedir a interrupção do seu contrato de trabalho, tá? E seria realmente uma interrupção, não uma suspensão. E qual é a diferença disso? Bom, na interrupção do contrato de trabalho, a mulher consegue manter os seus direitos trabalhistas preservados. Ela vai se manter estável nesse período, né? Ela vai ter a tranquilidade de que o seu empregador não poderá demiti-la. Ela vai ter direito ao período aquisitivo das suas férias, tá? E ela vai manter a qualidade de segurada nesse período da interrupção. A lei trata de 6 meses, podendo o magistrado, então, conceder por prazo inferior, né? Depende do tipo de atestado que essa mulher vai vir a juntar no processo, certo? Bom, a competência desse pedido, de quem que é? Isso também foi uma das coisas que foi tratada dentro do acordo, que gerou bastante dúvida, né? O magistrado de primeiro grau teria se declarado incompetente, entendendo que a competência seria da Justiça do Trabalho. No entanto, a competência é do juiz da vara de violência doméstica ou, na falta deste, da vara criminal, tá? Então, a mulher, o que ela faz? Ela vai juntar esse atestado, tá? E daí, ela vai solicitar para o magistrado, né, que ela precisa o afastamento, né? E esse magistrado da vara de violência doméstica, o magistrado poderá conceder essa medida protetiva, certo? Então, como é que ele se dá isso aí de forma prática? O advogado que está assessorando essa mulher, ele vai lá e solicita que ele quer que essa mulher se afaste do trabalho, junta um atestado médico, certo? E aí, nesse atestado vai constar que ela está sofrendo uma violência psicológica, está fazendo um tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, está tomando medicação, ou então essa mulher, ela sofreu uma violência física, né, teve uma fratura, alguma coisa assim, e ali, então, o médico vai laudar e vai apresentar esse atestado dentro da vara de violência doméstica. O juiz, então, o que fará? Vai oficiar o INSS e vai oficiar o empregador. Por quê? Porque o empregador, ele é responsável pelo pagamento dos primeiros 15 dias, assim como também acontece no auxílio-doença previdenciário, que eu citei anteriormente, certo? Bom, existe também uma dúvida se o INSS poderia ou não solicitar uma perícia médica, né? Nesse caso em si, não houve a perícia, né? O INSS acabou implantando o benefício. Mas esse caso foi uma jurisprudência até então única, inovadora, e nós não sabemos como os outros tribunais do nosso país vão reagir de acordo com essa decisão do STJ, que teve essa sensibilidade incrível para nós mulheres, entendeu? Porque nós precisamos estar amparadas, já que a lei tem essa lacuna. No judiciário, nós tivemos, vamos dizer assim, a sorte de ter esse amparo judicial, certo? Bom, em relação à questão da carência, certo? Bom, isso aí também é um dos pontos polêmicos que a gente enfrentou com essa decisão. Por quê? Porque para hoje solicitar um benefício de auxílio-doença, nós precisamos ter uma carência mínima, né? Precisamos ter uma carência de 12 meses. E precisamos ter qualidade de segurado, né? Nesse caso, essa mulher de São Paulo, que havia sofrido a violência, ela tinha esses requisitos, né? Mas o ministro cita também que toda essa questão da Constituição, dos direitos fundamentais, né, seria obrigação do Estado prestar assistência a qualquer pessoa, independente ou não da sua filiação. Então, com o INSS. Então, nós temos duas situações aqui.
né? Nós temos a situação de uma mulher que, nesse caso, tinha a carência, estava afiliada ao INSS, solicitou esse benefício, e então o ministro concedeu o benefício de auxílio-doença. Mas nós podemos ter inúmeros casos de mulheres que, por exemplo, são donas de casa, né, cuidam dos filhos, dependem da renda familiar, não são contribuintes do INSS, e aí, o que fazer? Né? Então, por isso que nós, previdenciaristas, a sociedade em si, precisa lutar pelos direitos sociais para que isso se transforme numa lei, para que a gente consiga amparar. Mas por que gerou toda essa dúvida em relação à carência e à qualidade segurada? Porque aqui se trata principalmente da natureza do benefício, né? Porque nós temos que diferenciar a natureza jurídica de um auxílio-doença para a natureza jurídica de um auxílio-doença acidentário, por exemplo. Se nós formos levar em consideração o auxílio-doença previdenciário, nós vamos ter que preencher os requisitos: a carência, a incapacidade e a qualidade segurada. No entanto, se nós formos levar em consideração um auxílio-doença acidentário, nós não temos carência, né? E, então, nós poderíamos fazer uma analogia e trazer isso para dentro desse caso da violência doméstica, e nós ampliaríamos muito mais o nosso leque de atendimento a essas mulheres que precisam ter o amparo do Estado, uma vez que se veem sem renda e sem condições de trabalhar, né? Então, fica assim uma reflexão, né, nesse caso. O ministro entendeu que o caso de violência doméstica, ele não poderia ser atrelado ao acidente de trabalho. E, com isso, ele excluiu a analogia do auxílio-doença acidentário. Entretanto, essa questão de não ter a carência atenderia muito mais mulheres, né? Então, em razão disso, nós temos que fazer valer os nossos direitos e buscar, através de um projeto de lei, né? Nós temos hoje muitas mulheres na política, né? E até mesmo os legisladores, homens que queiram abraçar essa causa e fazer com que essas mulheres sejam amparadas diretamente com a lei previdenciária, né? Porque o artigo 195 da Constituição Federal, ele diz que não pode ser criado ou dado qualquer tipo de benefício ao cidadão que não for segurado sem existir essa contrapartida. Então, nós não poderíamos criar um benefício sem que exista a lei. Mas, em decorrência dessa analogia que foi dada nessa decisão, nós podemos fazer com que isso vire jurisprudência em todos os tribunais, né? E podemos, sim, quem sabe, lutar por uma lei que traga essa tranquilidade para essa mulher, para ela poder ter a assistência social necessária nesse momento que ela vai se afastar do trabalho, né? Bom, com isso, então, eu quero dizer uma coisa para vocês em relação à questão dessa decisão do STJ. O nosso tribunal, Superior Tribunal de Justiça, ele sempre é precursor dessas decisões inovadoras, né? Nós estamos tendo muitas decisões favoráveis no campo previdenciário do Superior Tribunal de Justiça, e essa, né, com reflexo na matéria previdenciária, não só na matéria crime, mas na matéria previdenciária, foi realmente um marco, né? Depois de 14 anos, em que a Lei Maria da Penha está em vigência, e sim, é o primeiro passo para se conseguir buscar uma legislação que possa nos amparar como mulheres, né? Então, essa decisão, ela transcende qualquer campo criminal, e ela tem reflexos multidisciplinares, porque uma vez que a mulher, ela acaba sofrendo violência doméstica, ela acaba sendo afastada do seu meio de trabalho, acaba sendo afastada muitas vezes dos filhos, da convivência familiar, acaba tendo essa dificuldade, né, de conseguir trabalhar, a renda familiar, que ela deixa de oferir se ela está trabalhando,
é fundamental para que essa mulher consiga se restabelecer. Por isso que os reflexos são em todas as áreas, e não só na parte de violência doméstica, como também na questão previdenciária ou trabalhista, né? Então, hoje, as mulheres que são vítimas de violência doméstica, o que elas devem fazer? Ou você conhece alguém que está passando por uma situação dessa, aconselhe, primeiramente, a fazer a denúncia, tá? Junto à polícia. Temos hoje delegacias, tá? Que vão ter um atendimento dando suporte para essa mulher. Depois dela denunciar, então, ela vai solicitar ao magistrado que ela tenha essa medida protetiva, alegando a sua impossibilidade para o trabalho, e assim como o juiz também já pode conceder de plano o auxílio-doença para essa mulher, e o INSS, então, vai tomar as medidas cabíveis e necessárias para dar suporte para essa mulher. E se caso essa mulher não consiga, através nesse primeiro momento que ela fizer essa solicitação, se ela enfrentar a mesma dificuldade que houve nesse processo de São Paulo, então que ela busque, sim, nos tribunais superiores, para que tenha um amparo necessário para ela conseguir esse benefício e conseguir se restabelecer, né? E, então, assim, o que a gente tira de lição dessa decisão? O judiciário hoje está mais atento em relação a essas situações, e acho que cabe a nós, né, operadores do direito, e a toda a sociedade em si, continuar lutando para que esses direitos fundamentais e direitos sociais sejam respeitados, tá? E acredito também que a legislação previdenciária, assim como eu citei anteriormente, deva ocorrer uma modificação, e quem sabe, então, nós podermos contemplar no rol, né, dos auxílios-doenças a questão da violência doméstica, equiparando a integridade física e moral dessa mulher, assim, a uma doença incapacitante que a impossibilita de trabalhar e de prover-se, né, ou de prover a sua família. E com isso, então, eu sei que eu ainda tenho um tempinho, né, mas eu não vou me estender, porque eu sei que tem muitas colegas também, e vocês também, com certeza, querem ouvi-las, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem, né? Hoje um dia importante, o dia da advogada, né? Um dia marcante para todas nós, e não foi à toa que esse seminário foi escolhido para essa data, com tantas mulheres incríveis que hoje fizeram parte desse, e ainda estão fazendo parte desse dia maravilhoso, e agradecer, né, só agradecer ao IEPREV, ao Prev Amigas, e deixar uma mensagem importante de uma filósofa, a Rosa Luxemburgo, que ela diz o seguinte: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, né? Porque nós, mulheres, necessitamos, precisamos e queremos respeito e uma sociedade mais justa, né, para todos nós. Então, com isso, eu encerro a minha fala e agradeço imensamente a doutora Viviane, a doutora Aline, né, por esse convite, né, só muita gratidão.